Vai. Ai, ai. A frase que eu quero dizer, pessoal, é que você gosta do que faz ou faz do que gosta? É algo assim. Dando pra levar, tá bom. Lá ele. Dando pra levar. Vamos lá. Você gosta de levar brincando ou brinca levando? Ai, como eu sou doente. Hoje tá lá ele. Vamos. Pelo menos a gente se diverte bastante fazendo isso aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dedigo Podcast. Comigo, Lucas Evangelista. Paulo Comete, Dois caras que não sabem de nada. falando sobre tudo. E é isso aí. A frase de hoje, o tema de hoje é: você gosta do que faz? É um tema que dá bastante assunto, dá pra gente falar bastante coisa sobre. O tema é de uma maneira geral, mas a gente vai acabar abordando bastante questões de trabalho. Você gosta do que faz, Paulo? Com certeza. Cara, eu gosto pra caramba. É, Muito, muito. Isso é bom, né? muito bom. No primeiro episódio, eu acho que no primeiro, no segundo eu cheguei a comentar que eu não consegui realizar o sonho número 1. Mas eu. Mas eu realmente faço o que gosto, sim, cara. Em todos os sentidos. Eu busco trazer um pouco dessa essência, colocar bastante sentimento nas coisas em geral, tanto no trabalho quanto no propósito para ajudar o próximo. Então, sim, eu busco ser realmente quem verdadeiramente o Paulo quer ser, sem julgamento, sem medo de preconceito, entendeu? Eu falo que gosto, se eu não gosto também eu demonstro também. Então eu posso dizer que sim. Legal. Eu comecei com aquela frase, né, de a gente é difícil a gente conseguir fazer alguém conseguir fazer tudo que gosta. Mas a gente inverte e coloca: eu não faço tudo que eu gosto, mas eu gosto de tudo que eu faço. E não é simples, isso é uma construção. A gente aprende a dar mais valor para as coisas que a gente faz na vida. E eu falei sobre ser um pouco mais sobre trabalho, que a gente vai acabar falando um pouco mais de trabalho. É algo mais tangível quando a gente coloca alguns exemplos, mas é para tudo na vida. A gente consegue ter perspectivas diferentes sobre cada área da nossa vida, cada situação, diferentes maneiras de olhar. Eu, eu acredito nisso. E eu falo não só da boca pra fora, mas eu vejo que eu gosto de tudo que eu faço. Eu coloco sempre na minha vida essas perspectivas mais positivas no que eu tô fazendo. Seja no trabalho, seja no lazer, na família, relacionamento, em tudo. Tem que trazer. Vamos começar com os nossos blocos? Bora. Vamos falar sobre, começando falando sobre fases da vida, ciclos. A vida é feita de ciclos. Existe o tempo para tudo. Tem tempo de plantar, tem tempo de colher. Nem toda fase que a gente quer, e muitas vezes não é a fase dos sonhos, é aquela coisa que a gente almeja. Às vezes a gente está numa fase mais de sobrevivência, na correria braba, às vezes é uma fase de construção, às vezes é uma fase ponte, sabe? Aquela fase que você já tem um objetivo para daqui 3 anos e você tá nessa correria de agora para conseguir atingir aquilo, você já tem a visão. Então são diferentes fases, e é importante a gente entender essa ideia de fase. As coisas não duram para sempre, tudo tem ciclo, né? Tudo passa e às vezes a pessoa tá numa situação, numa fase sem perceber que ela já passou tempo demais ali e tal. Que nem eu falei, fase
Dei uma travadinha. A pessoa tava jogando Dark Souls, então. Quê? Conhece o jogo Dark Souls? Já ouvi falar. É da categoria Souls-like. A pessoa fica presa por muito tempo numa fase porque ela é muito difícil. A pessoa morre e tem derrota constantemente lá no Dark Souls. E aí, caracterizado um dos jogos mais difíceis, né? Então a pessoa tem que ser muito insistente para conseguir vencer os obstáculos, as criaturas lá, o boss, né? Em cada momento tem um boss diferente. Aí você falou de fase, eu fui lembrando disso, não sei porquê. Não tem É, nada a ver. mas faz sentido. A gente tem fases difíceis, às vezes, que parece que não vai. Não, não vai passar, né? Cara, aquele jogo é bem legal. Tem umas fases muito loucas. É, Às vezes você entra numa porta assim e pá, cai uma pedra na sua cabeça e você morre, tem que voltar tudo. Sem motivo nenhum. é a, Eu não cheguei a zerar esse jogo ainda é a não. arte imitando a vida. É, mas tem alguns contratempos, né? Aham. A gente pode até citar que tem sim alguns contratempos no meio do caminho e faz parte. Sim, sim, sim. Eu falei sobre esses exemplos diferentes de fase, né? Eu já tive, por exemplo, momentos que pra mim era nítido que eu entrei num emprego e esse emprego eu vou ficar um determinado tempo, que é só uma fase, pra eu atingir um outro objetivo. Já aconteceu com você, coisa do tipo assim? Já aconteceu, cara. E eu acho que isso é normal, até mesmo ao longo da carreira profissional da pessoa tá construindo algo, conhecendo. Tem casos que a pessoa faz graduação, trabalha no primeiro emprego, aí desiste, não é tudo que ela quer e ela recomeça com outro propósito, né? Aham. Então, eu julgo que é totalmente normal você ver, poxa, eu tô fazendo isso todos os dias, só que isso não é o que eu gosto, não é o que eu quero pra mim, não tenho a devida emoção de acordar cedo todos os dias, de vir trabalhar ou fazer execução, tomar a ação devida, né? Pode ser até a gente tá falando de um trabalho, mas pode ser um trabalho social, voluntário, um trabalho voluntário assim, sem remuneração. Pode ser um estágio sem remuneração. Sim. Então, julgando por ali, naquele trabalho sem remuneração, você tá gostando do que você faz? Então, isso é muito importante saber identificar isso. E o que é mais estranho é que quando nós somos crianças, você pode ver, a maioria dos nossos pais e nem a escola ensina pra gente o que é os sentimentos. Muitas das vezes a gente confunde tristeza com não gosto, a gente É, confunde verdade. cansaço com não gosto. Tem dias que você tá, tipo, exageradamente cansado, seja por algum esgotamento emocional, seja algum problema pessoal, e às vezes você tá ali passando dias, semanas, alguns meses passando um problema no trabalho, e aí você olha, às vezes você confunde as coisas e fala, poxa, não tô gostando do trabalho, às vezes não é isso. Então é muito importante saber observar quem realmente você é, o que realmente você gosta de fazer. E isso é difícil nessa identificação, né? Sim, é uma construção, né? A gente passa uma vida, às vezes, se descobrindo. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade. Se eu citar pra você assim, ó, fala 3 coisas que você não gosta, que você não suporta, ou que você não gosta em si próprio. Rapidinho as pessoas conseguem listar, às vezes até mais. Sim. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu mudaria isso, eu mudaria isso. Seja esteticamente, ou seja algum vício, seja alguma coisa, algo que você faça, um vício e você não gosta. A pessoa lista fala assim, poxa, eu tenho o hábito de estar com preguiça e vou pra casa e eu deixo de ir na academia. Isso é um vício que eu tenho, sei lá, tô dando um exemplo, né? Uhum. A pessoa consegue listar muito bem, mas em geral as pessoas têm dificuldade de listar o que realmente gosta, cara. E isso é normal, mas a gente tem que
tentar trabalhar isso, é o desenvolvimento pessoal, né? Aham. Tem um termo que eu acho muito legal, cara, que até eu diria que é o nome mais famoso entre os podcasts, que é o Flow. O Flow Podcast, você sabe por que significa? O que significa a palavra Flow? Eu já vi esse termo. Eu Eu acho que anotei até aqui em algum tem lugar. PNL. Não sei se vai ser a mesma descrição. Estado de flow. Isso, o estado do flow, anotei aqui, ó, é quando o trabalho te coloca em flow, ele pode não ser fácil, mas ele faz sentido pra você, ele faz você se sentir mais vivo. E aí você tem um hiperfoco, cara, que você nem olha pro lado, independente da dificuldade daquela ação, daquele estudo, daquele trabalho, você tá ali, fala, cara, você tá imerso naquilo ali. Aqui, esse podcast. Eu É. fico em estado de flow com Eu ele. também fico. Eu acho muito legal a gente trocando ideia, a gente Por anota as mais coisas puxado que antes. seja, estado de flow. É o mesmo, é a mesma definição que eu vi em conteúdo de PNL. Estado de flow. E, cara, e tá aqui pra. A gente tá realmente fazendo o que gosta, né? Essa execução desses episódios, a gente gravar, cara, é um perrengue do caramba pra gente. É, a gente A sai. gente Só. organiza as coisas fora do nosso horário de trabalho, é um trabalho extra, a gente tem o nosso trabalho que a gente trabalha CLT e tem o nosso trabalho que é o nosso podcast que a gente leva a sério e a gente também faz o que gosta, né? Nos dois lados. E, cara, é um perrengue enorme. As coisas que a gente traz, montar o cenário, desmontar cenário, edição de gravação, áudio que não tá bom. Nossa, é um Sim. sufoco. Então, assim, essas pequenas dificuldades a gente só vence porque a gente tem um propósito dentro de nós. Eu anotei aqui, cara, um negócio muito interessante que eu gostaria de falar, que eu achei incrível. Eu adoro termos sobre psicologia, estudo de desenvolvimento, né? Eu anotei aqui, eu tô meio perdido aqui no que eu anotei. Eu anoto as coisas sem paginação, mas eu encontrei. Psico... Matei. Outro pernilongo. É Pernilongo. aquele mesmo que você tentou no começo? Não deu tempo de perguntar se era o mesmo. Agora a gente vai ter que reviver ele. Ai, cara. A gente pode reviver com a luva do Thanos ou reunindo as 7 esferas do dragão. Qual que é mais fácil? A luva do Thanos tá mais atingível. Tem que ter as joias também. O que aconteceu aqui? Ah, essa parte que o editor vai ter que cortar. Cadê o moleque? Então, dois termos, cara, que eu anotei aqui, que fala sobre um pouco psicologia, um termo da psicologia, né, que é a diferença entre duas felicidades. A felicidade hedônica e o outro termo. Já ouviu falar? Conhece? Já ouvi falar. E a outra felicidade é eudaimônica. Esse aqui é difícil de falar. Eudaimônica. Vou falar do primeiro, tá? Que eu anotei aqui, que é mais simples. A felicidade hedônica, ela está ligada, resumidamente, com o prazer, com o conforto, o dinheiro, o reconhecimento. São aquele resultado rápido, sabe? Então, a gente pode citar exemplo como comprar um celular novo, gera aquela euforia, você fica todo legal, você coloca, se possível, então, umas 3 capinhas nele, né? Você acabou de comprar celular novo, você põe 3 capinhas, 2 películas, põe ele dentro da meia, enrola na toalha e põe dentro da caixa de sapato com medo de deixar ele cair. Sim. Depois passa uma semana, você tá jogando ele, né? Jogando pra cima, não tá nem aí mais. Então esse tipo de prazer e conforto rápido seria essa caracterização dessa felicidade. E isso demonstra que precisa de repetição. Você acabou de comprar ali, já satisfez aquele determinado momento. Para você ter aquela dopamina de novo, você precisa comprar de novo, precisa comprar um produto novo, algo que seja interessante para você. Isso a gente pode citar outros exemplos, como comer um bolo. Comer um bolo é uma Aí pizza. mexeu comigo. E o conforto, ele de certa forma, ele anestesia a pessoa, né? Ele deixa a pessoa num estado confortável, né?
E a outro termo da felicidade é eudaimônica. Eu acho que eu não estou falando errado, eu acho que eu notei certo. Ele está relacionado com o crescimento, o propósito, a contribuição. Cara, eu achei isso fantástico, muito interessante. Eu até anotei um exemplo aqui para explicar melhor. Mas basicamente, lembra que na felicidade anterior que eu falei, precisa de repetição? Uhum. E essa outra felicidade não. Ela dá sentido por si só, não precisa de repetição. Aham. É algo que, por exemplo, se te traz propósito, se você se sente mais vivo fazendo aquilo lá, te traz felicidade, assim, num termo mais. Não precisa repetir. Você tomou aquela ação e você se sente uma pessoa melhor. Então, são felicidades diferentes, distintas, sabe? Para exemplificar melhor, pessoa que ficou um pouco confuso, né? O que que é um, o que que é outro. De novo, ó, o exemplo da pizza. Anotei o exemplo da pizza aqui, cadê? Ai, 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 tô perdido aqui. Esse aqui, ó, o exemplo da pizza, ó. A hedônica, felicidade hedônica, é quando você pede uma pizza. Você gosta de pizza? Sim. Qual que é o seu sabor preferido? Todas que tem frango ou queijo. Odeio queijo. É. E a felicidade eudaimônica é quando você resiste à pizza, certo? E depois você se sente uma pessoa melhor. O que significa? Qual que é a reflexão? O que você entendeu sobre isso? Que. Tá. A primeira você pede a pizza. Com a pizza você tem aquele prazer momentâneo. Você é feliz momentaneamente. Mas a outra, vamos dizer que você esteja seguindo uma dieta e você resiste àquele prazer momentâneo. E o prazer que você tem em cumprir aquilo que você estava combinado com você mesmo, em, né, tô seguindo a dieta, então eu resisti, é um prazer maior e mais duradouro do que aquele prazer imediato. Com certeza. E além do prazer duradouro, está relacionado com o crescimento interno. Você venceu uma barreira, porque querendo ou não, a gente sabe que se a gente for comer pizza todo dia, vai fazer mal, Uhum. certo? E aí, então se você resiste essas pequenas tentações, você está evoluindo, porque uma pizza naquele determinado momento não vai te fazer uma pessoa melhor. Você não vai crescer, você não vai ter benefício, vai ser só comeu, passou, foi bom, legal. Mas se você fizer isso repetidamente, vai te fazer mal. Isso Sim. é só um exemplo. Eu, por exemplo, cara, eu adoro bolo. Adoro um docinho, nossa, eu tô resistindo, né? Tô evitando o açúcar. Mas no começo do ano, cara, tinha um bolo na geladeira muito gostoso. Muito, muito, muito. Aí tava um pouco naquela resistência ali, né? Pensando, poxa, já comi na virada de ano, será que eu como de novo, né? E a gente sabe que se comeu naquele momento, aquela fatia de bolo, o prazer foi momentâneo, mas no dia seguinte a consciência cobra juros. Então você tem isso. Tenho. Fica amargurando, fala, putz, não devia ter comido, cara. Esse bolo, tô parecendo o Julius, esse bolo vai me custar 16 minutos e 30 segundos na esteira. É, É exatamente. bem por aí. E aí eu notei uma frase aqui bem interessante, ó. O problema do prazer é que ele sempre promete muito e entrega só até acabar. Sim. Aí você me faz a seguinte pergunta, Paulo, você estava resistindo ao pedaço de bolo lá, né? Depois que deu a virada de ano, que eu falei, só vou comendo só na virada aqui, no dia seguinte eu não vou comer mais, mas sobrou. Aí você acha que eu comi ou não? Eu acho que você comeu. Eu tive um sinal. Eu tava para desistir de comer o bolo, né? Tava ali pensando, poxa, como não como? Aí, aí a vizinha, lá da casa dela, 3 horas da manhã, já era tarde, né? Porque nesses períodos que a gente fica em casa descansando, a gente dorme até mais tarde, né? Sim.
Aí eu escutei a vizinha gritar, cara, e eu nem tenho contato com ela, nem converso, vejo pouco, a gente só cumprimenta de longe, assim. Mas escutei ela gritar lá da casa dela lá, e ela deu um grito assim, não para, come até o final, tá gostoso. O que isso significa? Eu com o bolo na minha frente, pensando, como ou não como? Falei, cara, vou comer esse bolo. Isso é um sinal. Aí comi o bolo. Mas aí depois eu falei, poxa, vou seguir a dieta. Vou seguir a dieta direitinho. Então, esse é a comparação da felicidade hedônica com a felicidade eudaimônica. A gente tem que saber dosar, ter esse equilíbrio e buscar sempre a evolução interna e evolução pessoal. Não se deixar levar com os prazeres que, se for repetitivo, não vai te agregar, né? Então, saber equilibrar bastante. O que Sim, você tem a me dizer aí? Eu falei bastante, hein, cara? eu tô me recuperando. Quem pegou, pegou. Bom, deixa eu voltar, vai. Sabia que meu apelido era, quando eu era criança, cara? Era Jacarezinho Branco. Por quê? Cara, desde quando eu era criança, eu gosto de música, gosto de... Não sou bom cantor não, mas eu gosto de cantar ali no karaokê, de dançar também. Aham. Nas festinhas infantis ali, com a molecada, ou minha festa de aniversário, eu adorava dançar El Chan. Aham. E tem o jacaré, eu adoro o dançarino, né? E aí, só que eu sou diferente, né? Ele é grandão, forte. E aí a gente é diferente. Aí o pessoal chamava, ó, o jacarezinho branco. Tinha gente que eu não gostava muito, não, que me chamava de lagartixa, né? Que eu sou pequenininho, né? E magrinho, né? Ó o Aham. lagartixa chegando pra dançar, né? Aí eu pegava mal, eu gostava mais do jacarezinho branco. Mas eu sei que, como um assunto puxa o outro, essa parte que a gente tá falando de prazeres da vida, de desenvolvimento, de fazer o que gosta, né? A gente tem que tomar um certo cuidado. Porque o melhor conselho que você pode ter vem da música do El Chan. É. Cuidado, porque depois de 9 meses você vê o resultado. Então, cuidado com os prazeres da vida, né? Pura poesia. É. E bons conselhos. Com toda certeza. Não que isso seja um ponto negativo, mas não planejado, né? É, Aí então. complica. Vai no embalo, né? Aí no embalo. Mas eu já tinha ouvido falar sobre essa questão dos tipos dos tipos de felicidade, né? O, hedoni- o hedonismo é, inclusive, um dos sabotadores do nosso crescimento, que é justamente essa coisa de a gente estar sempre preso a prazeres imediatos, ao aquilo que é em curto prazo, momentâneo. E a gente tem muito disso o tempo inteiro na vida. E repetidas vezes, que nem você falou. O problema não é comer uma pizza, o problema não é uma noite que você comeu alguma coisa diferente. O problema é quando você está sempre preso a essa felicidade hedônica e você não constrói coisas realmente valorosas. Eu estava comentando hoje, inclusive, no serviço. A gente tá naquela pegada de alimentação, de atividade física e compartilhando ali o dia a dia. E eu comentei justamente esse ponto. Estamos seguindo bonitinho e quando a gente termina de fazer aquela refeição, a gente passou por uma pequena situação ali de oferecer alguma coisa a mais, você acabou não comendo, ou se você comeu uma quantidade adequada e tal, seguindo bonitinho, depois o serviço vai treinar. E eu comentei, falando, ó, não é gostoso quando a gente faz isso? Não é gostoso quando a gente cumpre aquele combinado? E é um prazer maior e mais duradouro
do que quando você saiu para comer o doce ou deixou de fazer atividade física. São prazeres diferentes. Um traz a tal da dopamina barata, que logo vai embora. O outro é duradouro, é construtivo. Você está construindo algo melhor e maior para você ali. Tem uma frase que eu gosto que é: o sucesso é fazer aquilo que você disse que ia fazer. Você disse que vai fazer, você fala que vai fazer alguma coisa e você faz. E a sensação que aquilo te traz é muito positiva e duradoura. Sobre outras coisas que você comentou, deixa eu puxar aqui, que eu também fiz um monte de anotação. A gente estava falando de fase. E toda fase passa. Às vezes a pessoa está presa ali num determinado ciclo e fica naquele ciclo por muito tempo. Todo ciclo termina, toda fase passa, mas você está fazendo alguma coisa para aquela fase realmente passar? Porque existem situações que a pessoa está ali reclamando e que a fase não passa e que está difícil, mas não está tomando ações. E das diferentes fases, me veio à cabeça o exemplo de uma amiga que ela tá trabalhando pra caramba, mais de um emprego, comprou apartamento, aí tá fazendo de tudo assim pra lidar com as dívidas, pra tocar o barco, sabe? Não tá tendo tempo pra vida pessoal. E toda vez que ela compartilha alguma situação dessa comigo, eu falo, cara, mas é só uma fase, ó, daqui 2 anos, você tem prazo para receber o apartamento, você tem prazo às vezes para trocar de serviço, então vai com tudo nesse momento. Isso aí não vai ser para sempre, não vai ficar 10 anos isso aí. Você tá com seus objetivos traçados bonitinho, então só cumpre o que você tá cumprindo agora, que você tá cumprindo muito bem já, mas aguenta mais um pouquinho, sabe? E eu acho que é um pouco disso também. Outra coisa que você falou, cansaço. Cansaço é uma coisa assim que pode pegar a gente de jeito. Porque muitas vezes a gente confunde o cansaço com desânimo, com tristeza, com as coisas não estão dando certo, esse projeto não vai pra frente. Tem dias que você tá cansado. Você já foi pego de jeito? Pelo cansaço? É, Só pelo cansaço. só ele. Vai ele. A gente fica com as piadas bestas, né? A Cris comentou, falou assim, Paulo, tô assistindo. É, porque ela é a nossa maior fã, né? Ela coloca no mudo quando você começa a falar essas coisas. Ela fala assim, Paulo, você fica com essas piadas bestas aí. Ela falou que ela pula. Ela pula, coloca no mudo. É, eu falei Só pra que antes de pular, ela ouviu, né? Porque ela não sabe que a piada vem, porque você pega de surpresa. mas aí ela volta e põe no mudo de novo. Só pra falar. Só pra falar que depois não. Isso aí, Cris. Não ouve essas bobagens que esse menino tá falando, não. Eu tô dando uma maneirada. Muito bom, né, É que cara? vocês não viram os bastidores. Que a gente fala de besteira aqui antes de começar. Mas o. Eu gosto de trazer esse tom de um pouco de humor, acho que dá uma quebrada, cara. Eu também gosto quando você traz. E o que é mais engraçado, galera, é que a gente faz os nossos estudos aqui, a gente define o tema, só que um não sabe o que vai falar pro outro. O que ele tá falando pra mim, eu não sei o que ele vai falar. E o que eu anotei, poucas coisas que eu anotei aqui, ele também não sabe. Então, um pega o outro de surpresa, lá ele. É um rascunho mínimo, né? É um combinado mínimo que a gente tem e o resto vai indo. E vai improvisando no caminho, vai dando risada, porque o legal é a naturalidade, né? Sim. Ou teve um dia que você leu o meu papel que eu fiquei bravo. Eu li a piada, mas Você eu não leu- entendi, então não deu Não nada. entendeu meu garrancho, Não né? entendi. Você leu mais ou menos, eu falei, cara, você leu, agora na hora você não vai dar risada. Não, eu não tinha entendido a piada, né, na escrita. Eu dei risada mesmo assim. Mas voltando. Cansaço. Cansaço. Ele confunde muito. Você tem. Eu? Porra.
Cansaço, ontem na terapia, meu psicólogo me perguntou, né, semana você tá cansado? Eu falei, pô, eu tô sempre cansado, tô sempre com essa sensação de cansaço. Mas eu sei que tem meses que tá mais puxado mesmo. E tem dia que chega de noite e aquele desânimo, aquela tristeza, aquela, aquela sensação de que, nossa, né, quando que vai chegar? Quando que vai virar tal coisa? E traz essa confusão. É que eu aprendi a mentalizar, há um bom tempo, eu aprendi a mentalizar bastante a questão do cansaço. Chega final de dia e eu tô nesse desânimo, eu sei que o mínimo que eu tenho que fazer é pegar e deitar, é dormir, começar no dia seguinte. Às vezes a gente passa semanas em um embalo maior, mas eu tento separar um pouco disso. E ele confunde. Ele confunde as Confunde. ideias, ele confunde o que você está sentindo. E o que você tem que fazer quando você está cansado? Você desiste do projeto? Não. Você tem que descansar. Ah, mas não dá para descansar. Então vai levando. Quando desce, descansa um pouco mais, vai levando. Porque você não pode colocar o cansaço ali misturado com as coisas como algo para acabar com algum projeto, acabar com algum trabalho, às vezes até com relacionamento. Às vezes você tá numa leva de trabalho muito grande, vive cansado, e aquilo coloca, acaba culminando o fim de um relacionamento, sendo que o que mais estava atrapalhando ali não era nem sentimento, era cansaço. Essa parte de fases e de ciclos, isso é um pouco é um pouco da reflexão de que tem fase para tudo e a gente tem que entender melhor que fase, que momento que a gente tá e traçar melhores objetivos. Se a fase não tá legal, qual que é o seu plano para sair dela e vamos indo. Você não pode parar. Isso mesmo, então tem que traçar melhor e buscar sempre objetivos e princípios. Com certeza. Cara, tem uma frase muito foda aqui que eu anotei que eu tenho que falar, que cabe certinho nesse contexto da história que você construiu, que você falou sobre a sua amiga, né? Viktor Frankl. Ele foi um psiquiatra e sobrevivente do campo de concentração. Ele falou uma frase muito legal mesmo, que fala-se muito até hoje. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Cara, isso casa certinho com o que você falou sobre estar cansado é diferente de não gostar do que está fazendo. Você e eu, cara, às vezes a gente tá aqui no podcast um determinado dia, que seja, tem hora que bate um cansaço. Poxa, hoje eu trabalhei pra caramba, semana foi pesada. Teve aquele dia lá que eu tive aquele enrosco lá, né? Aham. Que eu até falei, nossa, quando eu chegar em casa, eu vou ter que resolver aquele assunto de informática, que deu aquele probleminha aqui, aquele problema ali no sistema que eu faço. Então, na hora eu fiz o podcast, mas às vezes um pouco preocupado. Então, assim, fazer o que gosta e estar cansado são coisas diferentes. Tem a história do Viktor Frankl, uma história real. Posso contar? Pode? Já ouviu? Essa não. Não? A frase eu conhecia. Agora a história eu não conheço, não. Ele foi preso no campo de concentração nazista e ele perdeu a família, perdeu a liberdade, perdeu tudo, né? A gente já viu o filme, como é que é, né? Eu imagino que os filmes que retratam isso não é nem a metade do que se passou lá. Uma história muito triste, né? E mesmo assim, ele percebeu algo impressionante. Ele viu que as pessoas, elas estavam sobrevivendo por mais tempo, não eram as pessoas mais fortes fisicamente. Eram as pessoas que tinham um sentido para estar vivo. Tinha um propósito. Sim. Tinha alguém para reencontrar, um livro para escrever, uma mensagem para terminar, uma missão, né? Isso casa bastante com aquela felicidade que eu comentei, a felicidade eudaimônica, que é você buscar o desenvolvimento, ter um propósito, uma contribuição,
Se eu. A gente brincou lá no episódio, não lembro qual, cara, que a gente citou sobre ganhar na Mega Sena na virada do ano. Acho que foi o episódio do Ano Novo, né? Você citou Acho que que foi o você. episódio do Natal. Do Natal. Aí a gente citou que eu queria uma Dodge Ram, que. E você citou que queria uma Range Rover. Sim. Cara, o que eu recebi de comentário de gente falando porque eu falei da Dodge Ram, sabia? Ah, E é? o pessoal que me conhece sabe que eu brinco, que eu gosto bastante da estética do carro, tal, tudo mais. Só que, cara, eu tenho real consciência que se algum, eu acho pouco provável, mas se algum dia eu conseguir comprar uma, cara, de verdade, eu acho que não vai chegar a esse patamar, mas se algum dia eu conseguir comprar uma, eu não tenho esse desejo compulsivo e repetitivo de ter vários, sabe? Ah, eu quero ter três de uma cor. Não, não tenho. Ah, eu quero ter. Eu não tenho essa sede, né? Que entra no prazer, no conforto, naquele prazer rápido, aquela dopamina. Putz, agora eu tenho grana, tô milionário, ganhei na Mega da Virada. Vou comprar a Ferrari e o Camaro amarelo. Não compraria, velho. Não. Então, vendo pelo lado da história do Victor Frank, onde você ter um propósito, você buscar conhecimento, você aplicar isso, você ajudar o próximo, você ter um porquê, isso aí é muito melhor do que você ter. Então você ser é muito melhor do que ter. Passou um pernilongo ali. Não é aquele lá que era antes. Não é, porque aquele você matou. É. E o que isso significa? Não lembro mais o que eu tava falando. Poxa, eu tava falando pernilongo. O que era que eu tava dizendo mesmo? Você tava falando ser antes de ter. Ser antes de ter. Isso. Ah, lembrei. Cara, o meu sonho, meu propósito mesmo, de verdade, cara, de verdade mesmo. Número um, ajudar as pessoas. Ajudar o próximo de alguma forma. E se eu pudesse, cara, eu gostaria muito de fazer uma casa de repouso. Comentei contigo? Não, Não comentei? é nova. Cara, eu gostaria muito de ser dono, gerar emprego e acolher os idosos, sabe, que precisam de ajuda. Esse seria meu propósito número um. Se eu tivesse grana o suficiente de, tipo, comprar um espaço, fazer um investimento inicial e esse espaço ele se manter, se pagar, né? E até mesmo se eu tivesse dinheiro suficiente para colocar dinheiro lá, também eu não me importaria. Mas eu gostaria muito, cara, de ajudar o próximo nesse sentido, porque eu já visitei algumas casas de repouso, né? Tem outro nome, né? Casa de repouso mesmo? Ué. Algumas pessoas chamam de asilo, mas normalmente é casa de repouso que chama, né? Uhum. Cara, tem pessoas que são colocadas lá, idosos, e a família não visita, sabe? Eles são carentes de atenção. Então eu construí um espaço, cara, totalmente mágico. Totalmente. Legal. Eu queria construir, assim, uma espécie de condomínio super bonito, chique, confortável, com enfermeiros, com rotina de cuidado, dinâmica, brincadeira para trazer os melhores dias até o último suspiro de cada pessoa, os melhores momentos. Esse seria meu propósito. Então acho que está mais relacionado aqui com a história que ele está falando. Você ama o que faz e faz o que ama. Qual que é o seu propósito? Então espero um dia poder construir isso daí, que eu vou ficar por dentro, vou ficar muito, muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. É o tipo de felicidade que vai me trazer para sempre. Sim. Um crescimento para sempre. É bastante sobre o porquê mesmo, sobre propósito de vida, né? É uma construção mesmo. Eu gosto bastante dessa frase. Quem tem um porquê
Quem tem um porquê forte suporta qualquer como. Quem tem um porquê forte suporta qualquer como. É o propósito, aquela vontade real na vida, aquele porquê. Tem autor que eu já vi trocando o porquê por quem. Às vezes, até no sentido de você tem dificuldade ali, às vezes, em colocar qual que é o seu propósito, qual é o seu porquê. Então, coloca ali um porquê. Tem alguém na sua vida ali que é tão importante ao ponto de que essa fase que eu estou agora, esse momento, essa dedicação é por aquela pessoa. Se não tem aquela pessoa, que esse porquê seja você também. Não, é porque eu quero melhorar, eu quero entregar mais para a vida, quero receber mais da vida. E é importante a gente ter essas reflexões na nossa cabeça e isso bem amadurecido, porque tem fases que é difícil, tem fases que a gente quer parar e desistir. Se você não tem clara ali do porquê você está fazendo aquilo que você está fazendo, pra parar é dois palitos, entendeu? Com certeza. Pra parar você fica mais suscetível a parar. Então a gente tem que. Pode até essa coisa de propósito soar como clichê. Não, não é, cara. Você tem que ter um sentido pra sua vida. Você tem que ter aquelas coisas que pulsam de verdade, que você tem vontade mesmo. E, ó, por mais que esteja difícil agora, eu tô fazendo, eu tô buscando, porque é lá que eu quero chegar. Bom, não tem. E outra coisa, ser antes de ter. Acho que isso devia ser um, um lema da vida das pessoas. A gente tem que buscar ser antes de ter. Oh, e gostei pra caramba dessa ideia do projeto seu, hein? Nossa, cara, quero muito realizar isso, cara. Muito. Um dia eu vou conseguir, cara. Esse daí é um propósito que desde pequeno eu vejo, eu olho e falo, cara, eu quero muito construir tipo um castelo, digamos assim, não fisicamente, né? Mas um império onde seja um espaço, cara. Primeiro que eu vou ajudar outras pessoas também indiretamente, porque eu vou gerar emprego, então eu também daria excelente qualidade de. Também iria me preocupar com os funcionários que estivessem lá, né? Demonstrando empatia, poxa, tá tudo bem, tá faltando alguma coisa, você tá feliz, o que precisa aqui para melhorar, tanto para os idosos que são os clientes, de certa forma, quanto para os operadores, né, que são os enfermeiros, cuidadores de idosos, nutricionista, pessoas da área da culinária, né, que vão preparar o cardápio da nutricionista, fisioterapia, cara, ia estar um pacote completo. E realmente eu não me importaria, para mim não seria um gasto de dinheiro se eu tivesse que tirar do meu bolso e fizesse esse investimento de coração. Não, isso é legal. Uma que, pra mim, a gente já tem uma base que a gente tá nessa vida pra servir. A gente tá aqui pra lidar com pessoas e tá pra servir. Até, até dentro da minha crença, da sua crença também, nos ensinamentos de Jesus e tudo que é falado sobre ser o mais próximo do que ele foi, que é algo muito difícil, mas ele veio pra cá pra servir, pra transbordar amor. E essa deveria ser a nossa busca em, em devolver. A gente recebe tanto amor que, pô, a gente tem que transbordar aquilo de alguma maneira. Então, qual o projeto que para você, como que você vai fazer isso? Essa é uma maneira que você tem, que você teria, entendeu? E, e a gente vê tanto projeto de. Eu lembrei, você estava falando, eu lembrei de um. Eu esqueci o nome dele, é um artista de uma banda bem famosa, que ele tem acho que é na Inglaterra, que ele tem um restaurante, e nesse restaurante, ele mesmo, às vezes trabalha lá, serve as pessoas, e não tem preço definido nesse restaurante. Sério?
não tem preço definido. Se você chega, você tem condição, você você paga o valor que você quiser pagar. Se você não tem condição, você trabalha 1 hora lavando prato, alguma coisa, por uma refeição completa, sobremesa, entrada, refeição principal. E eu vi essa semana um vídeo de um cara analisando esse projeto. E o cara tá lá, o cara é super famoso. É, recentemente ele até resgatou uma pessoa que tava pra pular de uma ponte, ele chegou sem holofote nem nada, conversou com a pessoa, salvou a pessoa. Aí ele tem esse projeto do restaurante em que ele coloca a mão na massa e a ideia dele é de que todas as pessoas tenham acesso e de que todas as pessoas possam ser servidas de maneira igual. E quem não tem condição, ó, você fica aqui com a gente, nos ajuda por 1 hora. Não é questão do trabalho, é questão assim da ideia que ele está trazendo. E imagina se várias pessoas, se todas as pessoas tivessem um projeto legal para colocar em prática, que assim, é aquela coisa que a gente já falou desde o primeiro episódio. Aquele seu projeto você colocou em prática, impactou uma pessoa, você já está servindo, você já está sendo positivo. Então, às vezes foram 10, às vezes foram 100, às vezes foram 1000, e assim vai indo. Porque esse é diria até que é o propósito universal da vida das pessoas. É ajudar umas às outras, né? Legal, restaurante italiano? Não. Você falou que ele coloca a mão na massa? Cara, esse propósito é legal. Uma coisa que me preocupa bastante, se algum dia eu conseguir alcançar esse projeto de construir uma casa de idoso totalmente diferenciada, mais acolhedora, sabe? Seria um mais fofo. fofo. Mais, oferecer mais benefícios em comum. Eu fico imaginando que eu também aceitaria pessoas idosas que não tivessem como pagar, né? Só que talvez a fila seria muito grande, né? Isso aí ia ser até um fator que talvez doeria um pouco no meu coração, de tipo, vamos supor, sei lá, o funcionário chega pra mim lá da administração e fala, ó, Paulo, a fila aqui tá nós temos 100 idosos, né? Que podem morar dentro desse condomínio, só que a fila tem 20 pessoas na fila, sabe? E na hora eu falo, meu Deus, vamos aumentar. Aí você expande, aí você cria Não, outra unidade, isso aí é as coisas dando certo e fluindo. Não, com certeza, quanto mais expandir, melhor. Mas essa questão, por isso que é delicado, né? Essa questão de abrir muito para o público e aceitar que seja de graça ia ser uma demanda enorme. Eu não me importaria. Só que, por exemplo, meu dinheiro, meu investimento ali, ele teria um limite físico, né? Entende? Ou não. Ah, Deus queira. Ou não. Ou não, mano. Se pudesse acolher todos, com certeza eu acolheria, com certeza. O dinheiro não é um recurso escasso. Nosso tempo que é escasso, mas dinheiro é abundante. Se fosse abundante a ponto de eu expandir e acolher todos, não deixar ninguém na fila. Consegue patrocínio, consegue parceria, consegue mais prédio. Essa é a intenção. A intenção era fazer um pouco do dinheiro para conseguir se pagar e expandir mais, né? Cara, eu ia visitar lá sempre, eu ia parar minha Dodge Ram vermelha. Os idosos e as idosas já ia de longe, já ia ver. O Paulo chegou. Eu ia caminhar por lá, ia conversar com cada um. É tão gostoso, cara, de você conversar com alguém, um desconhecido, uma pessoa diferente. A pessoa se abre tanto, você já pra ver? Sim. A pessoa conta segredos que ela não contaria pra ninguém. Histórias engraçadas, segredos, às vezes trauma, coisas que a pessoa queria compartilhar que se escondeu a vida inteira e compartilha comigo. Ah, poxa, jovem, gostaria de falar com você. Algo triste aconteceu na minha vida. Isso é tão legal, cara. Eu lembro que eu visitei bastante, né? E eu ficava conversando, sabia? Com os idosos lá. Eu nem conhecia, eu ficava conversando. Cara, tinha dia que eu queria voltar lá pra conversar, eu lembrava. Puxa, hoje
Hoje é final de semana aberto ao público, né? Acho que eu vou voltar lá pra conversar mais. Depois de um tempo eu deixei de ir. Correria do dia a dia do trabalho, eu acabei. Mas é uma baita ação. É muito Nossa, legal. cara, era muito legal, eu sinto falta. Entra num negócio que eu gosto de fazer, porque gosto. Não ia lá, porque não era pago por nada. Uhum, exatamente. Uma coisa que me doía bastante era quando eu ia lá e a senhora ou o senhorzinho que eu estivesse conversando não estava mais lá. Isso me doía muito o coração. Do funcionário falar, olha, felizmente essa pessoa foi internada, não tá mais conosco aqui por causa de saúde, tá com gripe, tá com isso. Ele foi internado. Aí isso começou a me doer, sabe? Tipo, ver os amigos que eu tava fazendo ali de certa forma, né? Aí eu dei um tempinho, mas eu quero voltar sim. Vai voltar sim. Vamos bater papo. E vai chegar o ponto de você construir o seu. Tomara. Vamos lá? Próximo bloco? Nossa, no primeiro bloco a gente já refletiu desse jeito. Esse é o primeiro? A gente tava só no primeiro. Cara, acabou todas as minhas anotações aqui. Agora, não, é que eu juntei o 3 com 1, porque já vinculou os assuntos, tá tudo certo. Paulo, para você o trabalho é separado da vida ou o trabalho é uma das partes da vida? Pergunta delicada, hein? Olha a sua opinião primeiro, depois eu falo, Olha. eu passo a minha reflexão. Eu diria que é um pouco 50-50, viu? Será? Cara, a gente. Ele faz parte da vida, a gente tem que gostar do que a gente trabalha. Eu gosto do que eu trabalho. Cara, eu acordo muito feliz pra vir trabalhar, sabia? Juro pra você, sabe por quê? Hoje em dia eu também, cara. Toda vez que eu acordo, eu abro o olho e não tem nada doendo, né? Claro que às vezes tem, a coluna tá doendo, você acorda meio puto, né? Aí você fala, pô, mano, tá doendo, né? Mas assim, acordo, tô bem de saúde, não tem nada doendo. E aí eu falo, meu Deus, muito obrigado, porque anos atrás eu tava de joelhos implorando pro Senhor que me colocasse aonde eu estou hoje, fazendo o que eu estou fazendo, fazendo o que eu gosto, e conheci e conheço até hoje pessoas maravilhosas, né? Então eu vou sorrindo, cara, eu não gosto muito do que eu faço. E eu lembro constantemente, cara, diante dos momentos difíceis, eu não fico desanimado. Porque eu sempre penso a frase, eu pedi por isso de joelhos anos atrás. Então eu estou tendo exatamente o que eu desejei. Estou bastante contente. Quem pede a chuva tem que se acostumar com a lama. E é num momento difícil que a pessoa passa a enxergar se está feliz mesmo, cara. Uhum. Porque, cara, a vida é cheia de altos e baixos, cara. Cheia. Eu falei do meu sonho ali do projeto da casa de repouso. Sim. Só que se eu conseguir realizar um dia, cara, é cheio de problema. Com certeza vão aparecer problemas que eu nem imagino aqui que vai acontecer. E ali na hora eu vou, sabe, se eu realmente quero seguir adiante, eu vou fazer de tudo para resolver. Se for uma pessoa que, poxa, tô repensando aqui, não é exatamente isso que eu gostaria, tá dando muito problema em acabar. Então, no fundo, a pessoa não queria aquilo. Sim, Entende? Então, de certa forma, desistir significa que não é o que a pessoa quer. A pessoa não tá seguindo. certo. Já ouviu falar naquela teoria dos 21 problemas? Achou que tinha água, né? Eu sabia que não tinha e me assustei. Vai zoar com tudo aqui. Já ouviu falar na teoria dos 21 problemas? Que na vida a gente sempre tá com 21 problemas. E se a gente... 21? Sempre 21. Pô, eu tô com problema de outras pessoas.
Caraca. É só um exemplo de Meu número. Deus, errou na conta. Eu sou quantas pessoas então? Poxa, eu sou uma só, cadê? Cadê meus 21, Eu gente? tô com 327. Poxa, Tem alguém aí que tá com dois. tem alguma coisa de errado nessa conta, dessa distribuição. Mas a ideia é de que a gente passa a vida tendo problemas. E quando você tira um desses 21, vai entrar outro. Você sempre vai estar com aquela quantidade. Você sempre vai ter problemas. A ideia é, você sempre vai ter problemas. A questão é, quais problemas você quer estar tendo para resolver? A gente consegue, de certa forma, escolher o problema. Você, no momento que você tiver a sua casa de repouso, foi um problema que você escolheu ter. Você vai ter as questões para lidar ali, mas é um problema que você escolheu. Faz sentido. E, Então, dependendo do problema, é melhor não resolver ele, né? Já que vai ser substituído por outro, vai que tem uma coisa pior. não, se você não resolve o problema, o tempo dá conta de resolver. Tô brincando. Tem que deixar os problemas fáceis. Hã? Não entendi. Se você se tem algum problema, se você não resolve algum problema, o tempo vai dar conta de resolver. É verdade. Mas às vezes você deveria estar resolvendo, né? Não, a maioria deles eu busco resolver. Eu falo brincando assim, que é Dessa, engraçado, a gente busca a solução pra tudo. dessa parte do trabalho e da vida, a minha reflexão é: você já viu aquela série Ruptura? Já ouviu falar? Não, tentei ver no começo, começou a dar sono. Passei a não entender nada daquilo lá nos primeiros episódios. Ah, você tentou ver? É, Comecei a não entender nada. a ideia dela é que ela separa completamente a vida profissional e a vida pessoal. A pessoa, quando ela entra no serviço, nessa série, ela apaga tudo da vida pessoal dela, só fica ali as coisas do serviço. E quando ela sai do serviço e vai para vida pessoal, ela apaga tudo que tinha de serviço. É como se fossem duas pessoas, uma totalmente separada da outra, uma da vida pessoal e outra da vida, eu falei pessoal, né? Uma da vida pessoal e outra da vida profissional. E uma não tem contato com a outra, uma não tem as memórias da outra. E é uma série. É uma série de crítica social, que traz bastante reflexão. E linka com essa reflexão que eu quero trazer. Para mim, para mim não existe separação de vida profissional da vida pessoal. Eu levo tudo como o meu bloco de 24 horas por dia. É uma vida só. O meu trabalho está inserido na minha vida. Até porque é aquela coisa. Ah, você tem que separar as coisas, você não tem que trazer problema pessoal para o seu trabalho, para a vida. Tem que ser. Só que assim, somos humanos. As coisas não acontecem como acontecem nessa série. Que a gente consegue guardar aquela caixinha e entrar na outra. Não, não acontece. Se você está tendo problemas pessoais, em algum grau aquilo vai te afetar na vida profissional. E vice-versa. Você não é uma ciência exata, você não consegue separar completamente. Então, o trabalho é um dos blocos dentro da vida. Então, eu sou contra essa ideia de separar o profissional do pessoal. E entendendo isso, o trabalho faz parte tá dentro das minhas 24 horas, eu gostaria de tirar o melhor proveito possível daquele tempo que eu tô no trabalho. Sei lá, 8, 9 horas que eu gasto. Ah, meu trabalho é ruim, meu trabalho é puxado. O meu trabalho, no momento, é um trabalho que eu estou usando só como trampolim para uma outra fase, para um outro objetivo. Ok, mas ainda assim, sempre há a possibilidade de você levar as coisas com uma perspectiva um pouco mais leve, se você não está levando de uma maneira adequada. A ideia é, se me tira 8, 9 horas do meu dia, das minhas preciosas 24 horas, e eu não gosto tanto da onde eu tô no momento, talvez seja só a fase, vai melhorar depois, mas que eu possa tirar o melhor proveito possível.
Isso não só do trabalho, mas tudo que a gente estiver fazendo. O tempo é escasso. A gente tem um tempo limitado. Pega esse tempo que você está dedicando para cada coisa, esse tempo que você está dedicando no trabalho, e tira o melhor proveito possível. Tenta levar da maneira mais leve. Tenta colocar um pouco de diversão, mesmo que esteja puxado, difícil. Eu prefiro muito mais levar essas 8 horas difíceis de uma maneira um pouco mais leve do que levar de uma maneira mais puxada, que uma coisa vai encavalando na outra, uma coisa, então, tá pesado no trabalho, eu vou trazendo para a vida pessoal, aí pesa na vida pessoal, e aí vira um ciclo vicioso que só prejudica o desenrolar da sua vida. Não, sabe? Não, para mim não faz sentido. Entendeu esse ponto que eu quis dizer? Faz sentido pra você? Agora? Faz sentido? Que bom. Então, é o 50-50 que você falou? A gente... Começo, quando tava assistindo Ruptura, cara, eu tava gostando um pouco, eu tava dando um pouco de sono, tava muito sem ação no começo, e teve uma hora lá que eu lembro que parece que uma pessoa conseguiu fugir e não tentou fugir, e eu não assisti os próximos episódios, não sei se a pessoa tem acesso com a pessoa de fora, você estava mandando e-mail lá, alguma coisa assim. Então eu achei legal o conceito, e de certa forma eu acho assim, se a pessoa consegue isolar um pouco do pessoal com o trabalho e vice-versa, ela consegue performar melhor. Então eu acho isso ok, sabe? A gente não pode ser 100% emotivo o tempo todo. Sim. Porque na minha cabeça, cara, a vida vai te dar os piores lutos que você jamais sonhou que você vai passar e infelizmente vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, anos depois vai acontecer. E até mesmo no episódio, acho que anterior que eu citei sobre o falecimento do meu irmão, né? A gente ganha dois dias de abono. Licença nojo. Licença. E aí eu não fui no primeiro, porque foi o sepultamento, né? Eu não fui no primeiro e tudo mais. No segundo, eu fui trabalhar. Aí eu lembro que até o RH veio conversar comigo, cara, o que você tá fazendo aqui? Você tem 2 dias de licença se você quiser, né? Só que aí eu respondi assim, falei, cara, a vida vai te dar os piores, mais tristes e piores lutos possíveis. E, cara, foi o meu irmão que me criou, ele me criou pra ser muito forte. E da onde ele está, eu sei que ele quer me ver continuar, então ele vai ficar feliz se no outro dia ele me ver mesmo triste. Cara, eu fui triste, eu fui chorando, eu fiquei caladão, produzi um pouco menos, é só o que você falou, né? Te afeta um pouco, né? Sim. Emocionalmente afeta. Não tem como a gente separar 100%. Então eu fiquei meio calado, trabalhei, sei lá, eu entreguei já 90%, 80% do que se eu entregaria muito mais, 100% se eu estivesse bem. Mas eu tava lá, né? E eu acho que é um pouco disso. Então a gente não pode nunca deixar o 100% estragar o nosso lado. E eu vejo, cara, até mesmo que... Deixa eu passar um perfume aqui pra sair cheiroso na filmagem. Do nada. Tá no meu bolso. Esses perfumes aqui são bons, cara, que você não precisa comprar. Você vai na loja de perfume, sente o cheiro lá, você fala pra moça, poxa, dá uma amostra aí. Aí como tem vários pontos, aí você vai pedindo a amostra e vai usando. Pra você ser cheiroso, né, no YouTube, né? Né? Ó, tá cheiroso, hein? Quando o cara começa a espirrar aqui É. do lado. Tá caindo. Então é isso, brother.
É isso. Onde que eu tava? Fechou a telinha aqui. Próximo episódio eu vou trazer um bonequinho da Marvel que eu tenho, porque não sei se você sabe, eu coleciono boneco da Marvel. Eu sei. E aí Você eu me contou. vou trazer um doce. Eu não sei se isso está relacionado com uma espécie de toque, né? Não é toque, é colecionismo, está relacionado com outra coisa também, tipo a compulsão da pessoa ter objetos de coleção. Acho que é um pouco de toque. Colecionar especificamente um item. Tipo, eu gosto de um personagem da Marvel específico. Aí eu coleciono só ele. Não, eu acho que é um hiperfoco naquilo, não sei. Acho que é o gosto. É Você gosto, gosta. né? Eu gosto, eu acho isso saudável, né? Porque eu compro quando dá, sabe, tipo, um a cada 3 meses. Uhum. Então sei lá, dá 4, 5 no ano. Ah, Quando o tempo vai legal. passando, aí vai ficando bastante, né? Sim, sim. 5, 6 anos fazendo isso, aí dá bastante personagem. Aí eu vou trazer um bonequinho, vou trazer um diferente. Eu tenho da minha coleção e tenho uma segunda coleção que é um de cada, um dos que eu mais gosto. Uhum. Então aí dá pra trazer algum, trazer aqui pra Eu ficar do lado da foto. eu não tenho muita coisa, eu tenho poucos itens, mas eu gostaria de ter uma coleção dessa. Um dia eu vou iniciar. Não, eu compro, eu demoro a comprar também. Bom, onde estávamos? Trabalho ser separado da vida. Acho que o principal recado disso tudo é sobre a gente tirar o máximo de proveito que a gente conseguir tirar das coisas. Né? Isso. Sempre tem uma perspectiva um pouco mais positiva. Mesmo você que só reclama, mesmo você que acha que tudo tá ruim, o serviço tá ruim, o relacionamento tá ruim, dá pra tirar um melhor proveito daquilo, com toda certeza. Com certeza. Eu não tem aquela história que com o bagaço da laranja você dá pra espremer e fazer suco? Com toda certeza. Só que você tem que tomar cuidado pra outra pessoa não chupar o seu bagaço, né? Senão você perde. Senão perde, né? As armadilhas da vida, né? Eu encerro com a melhor frase possível. Felicidade não é conforto. É significado. Felicidade não é conforto, é significado. Boa. Não é conforto, é significado. Concordo. Conforto tá ligado às coisas mais momentâneas, né? Significado é duradouro, é algo pra vida. Mais um pouquinho sobre essas ideias de essas novas perspectivas, essas perspectivas um pouco diferentes, né? Quando eu falo sobre essa coisa de o trabalho ser uma parte da vida, eu acho que vai até um pouco contra o pensamento de algumas pessoas de que não, eu não eu separo totalmente. Não dá pra, primeiro que não dá para separar totalmente. 100% você não consegue. Uma natureza humana não consegue. E outra que pra mim não faz sentido eu pensar que eu tô descartando 8 horas de cada uma das minhas 24 horas. Eu vou passar ano descartando. Falar, e a pessoa fica às vezes naquela coisa de a expectativa a expectativa do final de semana, a expectativa do feriado, a expectativa das férias, que aí vai ser bom quando chegar, que não aproveita o que está acontecendo. Não faz sentido. Olha o tanto de tempo que eu vou perder, sabe? Levando as coisas de uma maneira superficial. É um pouco disso. E outra coisa, ainda um pouco sobre questão de trabalho. Para quem que você trabalha? Essa é uma outra reflexão. Para quem você trabalha? Você trabalha, né, a gente está vinculado a uma empresa. Você trabalha para a empresa ou você trabalha para você
de certa forma. O que eu tô querendo dizer? Às vezes a gente se pega um pouco na questão de falar, não vou fazer isso porque é para essa empresa, não vou fazer isso que é para esse projeto, isso aqui não é meu, isso aqui não é meu, então não tô ligando. Mas esquece, já linkando com a questão anterior, esquece que, na verdade, aquilo ali é um bloco da minha vida e tudo que eu estou desenvolvendo ali, seja qual for o trabalho, é para mim. Então, se eu aprendo uma ferramenta nova no serviço que eu estou, aquele conhecimento ele continua. Se eu treino disciplina, se eu treino horário, se eu treino postura, desenvoltura, é para mim. O conhecimento é para mim. Quem está colhendo os benefícios naquele momento é a empresa. Ok. Ah, a empresa é ruim, não merece. Eu também assustei, achei que tinha alguém entrando aqui. Também achei. Falei, caraca, quem tem invadido nossos. Juro, cara, parecia, ele fez um barulho, não fez? Fez. Vamos ter que contratar um segurança, hein? Cara, eu falei, mano, quem tá entrando aqui, velho? Não tem direito de entrar na sala. Caraca, eu assustei, acho que vai aparecer na câmera, tem uma hora que você tá falando, eu faço assim, ó. Ela tá aqui, contratar um segurança pra ficar ali na portaria pra gente. Mas voltando, a empresa não merece essa minha entrega. Pô, pode não merecer. Em uma hora, espero que você esteja buscando rumos para sair dela. Só que tudo que você desenvolver, tudo que você melhorar, é seu. Com certeza. E eu penso que além disso, além do conhecimento, além do que você está executando, tem 2 pontos muito importantes. Que o primeiro é o propósito do que você está fazendo. Então, assim, aonde eu estou trabalhando atualmente, cara, tem um propósito muito bonito. Então, além de eu gostar de trabalhar lá, eu faço também, um dos motivos porque o propósito é de ajudar o próximo. Certo. Então, isso é bom. E o terceiro motivo é que está dentro do meu caráter, tipo, da pessoa de quem eu sou, né? Quem o Paulo é, de buscar estudar mais, aplicar mais, o que você falou, fazer gera conhecimento, que gera experiência, e no outro dia você é uma pessoa melhor. Eu vejo que o Paulo de hoje, ele consegue resolver muito mais rápido do que o Paulo de um ano atrás. Então, se eu cair no mesmo problema, cara, às vezes eu demorava, sei lá, 2 dias para fazer uma determinada tarefa. 3, 4 anos atrás. Hoje eu resolvi em 5 minutos. E daqui um ano eu vou talvez resolver mais rápido ainda, de uma outra forma muito melhor e mais segura. Então eu acho isso fantástico, cara. O propósito, o estar bem fazendo o que gosta. E o terceiro é gerar conhecimento e crescimento interno. Sim, pra você ver. Imagina se você não pensa dessa forma. Você, num determinado momento, você está numa empresa que não é legal, o seu chefe não é legal, e fala, vou levar as coisas tudo a granel aqui. Aí quando eu tiver num lugar que eu tô satisfeito, aí eu trabalho de verdade. Cara, às vezes o problema tá na pessoa, sabia? Isso é uma farsa, sabia? Isso é uma farsa. Sabe por quê? Quer complementar? Certo? Uma pessoa que fala muito disso. Quando eu estiver em outro ambiente, isso vai ser melhor. Exatamente. Quando eu ter um carro diferente, eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma cadeira melhor, eu vou trabalhar Exatamente. melhor. Poxa, mas o meu chefe é assim, assim, assado. Quando eu tiver um outro chefe, eu vou trabalhar melhor, porque ele é exigente. É nada, às vezes o problema tá na pessoa. Não aceita receber ordem, não aceita uma crítica construtiva, não aceita um pedido. E aí a pessoa vai ficar pulando de galho em galho, falando que o galho tá podre, mas aí é a pessoa que tá auto-sabotando. Eu costumo falar, a pessoa reclamou do ambiente A, reclamou do ambiente B, reclamou do ambiente C, reclamou do ambiente D.
qual foi a única variável que não trocou. É isso mesmo. E a pessoa não tem a consciência disso. O mundo está contra ela, mas ela está correta em tudo. É, Tá no nervo, né? E isso já entra com... tá correto em tudo. Quê? Tá correto em tudo. Tá correto em tudo. Eu cortei seu raciocínio? Não? Posso continuar? Tá. Já linka com outro bloco aqui. Uma frase que eu gosto muito também. Você já ouviu falar no Tim Harv Eker? Acho que é assim que fala. O autor dos Segredos da Mente Milionária. Esse livro é bom, hein? Ele tá aqui, ó. Foi um dos primeiros que eu li. Caraca, da hora, hein? Segredos da Mente Milionária. E, cara, tem muita ideia positiva. Uma das frases que eu tenho até pregado na parede em um dos capítulos dele aqui. É a maneira como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Qual é o conceito? A nossa mente, ela trabalha com padrão total. É economia de energia ao máximo. Então, o máximo que ela consegue seguir padrões para economizar energia, ela vai fazer. Ele traz um pouco da ideia de a maneira como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, você é meio relaxado em uma área da sua vida, você tende a ser relaxado na outra área. E trazendo um pouco e linkando com isso que a gente tava falando, não existe essa ideia eu sou relaxado nesse serviço aqui, mas na hora que eu tiver o meu negócio, eu vou cuidar direitinho, vou ser disciplinado. Não vai. Não vai. Você não é agora com o que você tem. Tem um vídeo da internet que eu acho que é um pouco dessa reflexão que eu achei bem legal. Um cara tá conversando ali com outro e falando sobre a questão. Sobre um amigo comentando. Eu gostaria de morar na cidade dos meus pais. E se eu morasse lá, eu iria poder almoçar com eles todos os dias. Aí o outro questiona, você liga pra eles todos os dias? Eu falei, não ligo. Eu ligo às vezes. Eu falei, então você não ia estar na cidade, você não ia almoçar com eles todos os dias. Porque você não faz. O que você tem hoje, você não faz. É uma ilusão, e nessa coisa do trabalho existe muita ilusão de que na hora que eu tiver num serviço que eu gosto, eu vou trabalhar direito. Na hora que eu tiver a minha empresa, eu vou fazer direito. Não vou fazer agora. Isso é uma ilusão, você não vai, você tem que começar a treinar agora. Aí entra na maneira que você faz. A maneira que você faz uma coisa, você faz todas as outras. E tem como melhorar a maneira que você faz a coisa. Você consegue colocar mais disciplina no que você tem, mais dedicação, mais cuidado. Porque levando na ideia de que a mente vai seguir um padrão, você tá relaxado aqui, você vai ser relaxado aqui. Você tá disciplinado aqui, você vai ser disciplinado aqui. Uma coisa vai puxando a outra. Você não tem uma pessoa meio honesta, por exemplo. Você não tem. A pessoa ou é honesta ou não é. Você não tem. Eu sou eu sou honesta com a família, mas eu não sou honesta. Não, você é desonesto por isso. Não tem. A pessoa, ela vai ter aquele desvio. Só para dar um exemplo. Mas assim, se a pessoa é uma pessoa verdadeira e tá falando a verdade, e você tem um mentiroso que tá falando mentira, se o mentiroso falar uma verdade é uma mentira, ou você consegue acreditar na mentira achando que o verdadeiro tá falando verdade? Paulo, sexta-feira à noite, Paulo. Cara, tem um episódio no YouTube.
Sexta-feira à noite, parece que a gente tá tomando um chopp. Cara, delirando, né? Tem um episódio no Yu-Gi-Oh! Que é fantástico. Ele tem que descobrir, tem duas pessoas. Um fala somente a verdade e o outro fala somente a mentira. Aí ele dá um jeito de descobrir quem tá falando a verdade e quem tá falando mentira. Só que se você for ver, é muito difícil você identificar quem é realmente honesto e quem não. Sim. Porque quem é mentiroso vai mentir que é honesto. É. E o honesto vai falar que é honesto e a gente vai achar que é mentira, porque existe muito mentiroso no mundo. Sim, verdade. Complexo. Flex. Eu adoro Yu-Gi-Oh! Nossa, eu gostava muito também. Era um dos meus preferidos. Eu lembro da época de PlayStation 1 que já tinha joguinho que eu nem entendia aquelas letras que estavam acontecendo e eu tentando jogar. Não entendia? Não. Caraca, eu já entendia tudo. Entendia tudo. Bom, o ponto é, de uma maneira geral, não só trabalho. O que você está treinando? O que você está fazendo? Como que você está se aplicando, se dedicando às coisas? Porque isso vai esticar pro resto da sua vida, para as outras áreas. Isso vai esticar. Então, Com certeza. na questão de trabalho, quem é relaxado hoje vai ser relaxado como dono, a não ser que mude. A não ser que passe a partir de hoje a melhorar. Quem é disciplinado hoje vai ser disciplinado em qualquer lugar. É um pouco dessa lógica. Sim. Nossa, eu tô trabalhando tanto, cara, nesses últimos meses, pelo amor de Deus. Cara, o nosso podcast é um trabalho que a gente faz porque gosta, né? Mas o cansaço bate, cara. Tem hora, mesmo fazendo o que gosto, aí tem hora que eu durmo pouco, às vezes 6 horas por dia, tem dia 7, tem dia que consigo dormir 7, tem dia que dormir 6. Aí tem um outro projeto paralelo que eu estudo, que eu tento fazer também colocar em prática. Ainda não deu certo, mas a gente sempre busca fazer acontecer. E o trabalho CLT também. Então, se dividir o Paulo, né, em 3, mais a vida social, nossa, cara, tem hora que é sufocante, cara. É fechado. Nossa, tem hora que eu deito na cabeça, tô dormindo lá, mas eu acho que o cérebro nem desliga. Eu me sinto assim às vezes também. O coitado fica lá pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A gente só não pode, que nem foi falado, cair no canto cantarolante do cansaço e achar que as coisas não estão indo pra frente. As coisas estão indo muito pra frente. E o cansaço não é indicativo de que não estão. Tem que ficar sempre de olho, porque às vezes as coisas estão caindo, né? Mas se for caindo pra frente, você pode deixar, porque tá caindo pra frente, tá indo. Você tá... Se der caindo pra frente, vai. O bêbado tropicando e caindo vai estar voltando pra casa? Eu falo muito isso quando as pessoas brincam comigo dizendo que... brincam de alguma forma, né, profissional. Eu falo assim, poxa, vocês falam dos tombos que eu levo, mas não falam das pingas que eu tomo, né? Não, foi ao contrário. Ao contrário. Não, na hora eu falei direitinho. Julga as pingas que eu tomo. Não, agora. Tá julgando as pingas que eu tomo, mas não vê o tombo que eu levo. Tem um conceito que eu acho legal que é o de crescer pra baixo. E às vezes eu me pego refletindo isso. Qual a ideia de crescer pra baixo? Eu tô estruturando raízes, fortificando raízes. E quando as raízes estão sendo fortificadas, ninguém tá vendo. Você tá ali de cima, você não tá vendo as raízes crescendo. Então parece que não tem evolução. Você vê o resultado de uma árvore quando ela nasce e dá frutos. Se ela tá só fortificando as raízes, você não tá vendo. Acho que tem um tipo de bambu que demora, não sei, 4 anos para começar a nascer. Ou mais tempo, não lembro. Vamos dizer 4 anos, mas até
até esses 4 anos parece que ele não tá evoluindo nada. Mas tá, Bambu? é. Mas tá, ele tá se fortificando. E tem momentos que eu me pego refletindo isso sobre certos cenários da minha vida também. Falei, cara, isso aqui é um alicerce. Parece, né? Tem obras que parece que aquele começo demora pra caramba, porque tá construindo aquele alicerce bem fortificado. E você não vê a evolução. Mas tá construindo o alicerce, é justamente a parte que vai. Ou, né? Ou quando você sente que você tá fortificando. Tô crescendo pra baixo, eu tô fortificando as raízes. As pessoas não estão vendo tanto, eu não estou vendo tanto às vezes quando caio no canto do cansaço, mas tá fortificando. E na hora que tiver bem estruturado, o alicerce feito, as raízes fortes, aí vem, aí vem os frutos. Vai chegar o momento. Só que me veio à cabeça. E continuando um pouco aqui na, tem mais 2, 3 blocos. Vamos ver qual que eu seleciono. Calma, calma. Mas todo dia, toda gravação você tá morrendo de... Calma, calma. Vou pular um aqui e a gente vai pros mais legais, tá? Prometo. Essa frase aqui, eu acho que é do Michael Jordan e que eu já vi em alguns vídeos o Bernardinho repetindo. Bernardinho, nosso multicampeão, treinador multicampeão. Cara, é excelente. É. Don't complain, don't explain, just show up and do your best. Não reclame, não se explique, apenas apareça e faça o seu melhor. Principalmente na parte do não reclame. É, nossa. Nas situações da vida, a pessoa fica naquela coisa do reclamar. Cara, vai e faz o seu melhor. A gente falou bastante de serviço, de trabalho, mas em tudo. Não fica reclamando. Ah, tô sentindo que eu tô sendo injustiçado, isso aqui tá. Fala, então mostra resultado, trabalha. Ou então sai daquele ambiente, sai daquele lugar, só não fica. Você tá no ambiente, você tem algumas opções a se fazer. Você pode ter poder, né, um cargo de liderança, você pode ter influência, você não tem um cargo, mas consegue influenciar de uma maneira positiva. Você pode sair, falar, ó, aqui não dá mais pra mim, tô saindo. Ou você pode aceitar. Não tá legal, mas eu entendo que isso aqui é uma fase pra mim, eu aceito dessa maneira. A única coisa que você não deve fazer é ficar reclamando. Pô, ficar reclamando e geralmente quem reclama mais é quem não faz nada pra mudar. Então, esse é o ponto que você não pode chegar. Atende um dos outros. Mas não fica reclamando, até porque aí você até influencia negativamente aquele ambiente, você até prejudica. Além de não ajudar, às vezes você está prejudicando. E eu gosto bastante dessa fala do que o Bernardinho sempre repete. Você já viu alguns vídeos dele, né? Já, nossa, o cara é monstro, velho. O cara é sensacional, O cara é top. sensacional. Gostei dessa frase, cara, faz sentido. Don't complain, don't explain, just show up and do your best. E o Jordan também falou isso? Cara, espero, se eu tiver errado, você corrige na edição. Eu acho que é a frase do. Porque às vezes a gente vê uns vídeos na internet, alguém falando, e na verdade aquela pessoa tá repetindo a frase de uma outra pessoa. Aí a gente vincula a essa pessoa porque aquilo viralizou. Então, se eu me vem à cabeça o Bernardinho, mas eu já vi um outro dia dele citando o jogador que falava essa frase. Entendeu? Bom. E quer complementar alguma coisa? Essa parte? Não, perfeito. Você já tá com fome, né? Ah, eu tô com bastante fome. E pra não deixar de citar a minha frase do ano de novo. Demore o tempo que for para descobrir o que quer da vida, mas depois que descobrir, não recue ante nenhum pretexto. Pô, a gente tá falando de fase, a gente tá falando de ciclos e demora
às vezes demora pra caramba, né? Em outros episódios a gente citou pessoas que... O caso do KFC, que o cara depois de muita idade criou o KFC, mas encontrou aquele propósito pra ele. Então, é uma construção, é um trabalho, é uma busca. Pode demorar o tempo que for, mas você encontrou aquele propósito, você encontrou aquilo que faz sentido pra você, aquilo que de certa forma pulsa e que te coloca em estado de flow, né? Você citou o estado de flow. Pô, é legal se a gente consegue um estado de flow nas áreas da nossa vida, de uma maneira que a gente tá em cada uma delas e curtindo de fato. É sobre isso. Sim, eu esqueci de contar a história, cara, do... E complementa o que você citou do KFC, do cara do WhatsApp. Ele, no tempo de desenvolvimento dele, na hora que ele estava criando o WhatsApp, ele, antes, né, de ser bem sucedido com o aplicativo, que hoje é o aplicativo mais baixado, né? Todo mundo conhece, Sim. todo mundo usa. Ele viveu somente com o vale-refeição dele. Se improvisava ali, muito pobre. Ele tentou fazer entrevista no Facebook e foi rejeitado. E aí ele tinha muito o propósito da comunicação simples e privada. Ele queria muito conseguir passar esse propósito. Aí ele resolveu criar o WhatsApp e hoje, cara, sucesso mundial. A plataforma foi comprada pelo próprio Facebook. Verdade, foi comprado. Que coisa, né? Então, você viu, ele foi negado na entrevista, o cara fez um aplicativo melhor e obrigou os caras a comprarem. Então, de certa forma, ele foi contratado agora. Nunca diga nunca. Adoro esses cases de sucesso, de muito sucesso. Eu gosto também das frases desmotivacionais, eu acho tão engraçado, cara. Tá achando engraçado? Daquela, ao contrário das frases motivacionais, Porque tem não até é umas figurinhas. as figurinhas, porque não é algo que você está reclamando. Porque eu também não gosto de pessoa reclamando, não vai dar certo, não vou fazer isso. Eu não gosto, não. Isso aí, pra mim, infecta o ambiente, sabe? Traz negatividade e a pessoa que tá pra cima ali fica até pra baixo junto. E a pessoa fala, não faz, não vai dar certo. Não. A frase desmotivacional, ela vem pra ser engraçada. Ela é mais um humor do que outra coisa, né? Sim, eu dou risada dessas figurinhas. Você tem uma figurinha lá muito boa, cara, no WhatsApp. Como que era? Eu esperava o pior. Mas isso é bem pior do que eu esperava. Mas Tem. Eu acho muito boa. Eu acho muito boa. Mas era bem pior do que eu esperava. Tenho depressão pós-parto. Eu sou triste desde que nasci. Nossa, cara, são foda. Paulo, percebo que você está com fome. Inclusive, a gente tem que pegar um dos episódios pra gente ter uma pizza no final pra comemorar. Boa ideia, cara. Nossa, eu super top, porque eu fico com fome aqui e eu como de 3 em 3 horas. E aí, quando dá horário, eu fico me revirando aqui. Em qual gravação você vai querer pedir? Tu escolhe, tu é o diretor. Tá, Eu trago, eu compro. todas as gravações pares. Não, todas não, porque senão entra no propósito que a gente falou. Que a gente vai ter o conforto baixo, só na hora que estiver comendo, aí vai acabar porque vai sentir culpa, porque a gente vai estar comendo massa e é algo extremamente calórico, e daí a gente... Eu tô te testando pra ver se você aprendeu com o episódio de hoje. Então tá bom. Vai ser uma pizza por ano. Percebo que você tá com fome, estamos chegando ao final. Você quer cumprimentar alguma coisa? Quer fazer algum agradecimento? Esse podcast desse episódio maravilhoso. Cara, esse episódio tá top. Galera, assiste, compartilha com uma pessoa. Uma só, cara. Tipo, você que assistiu até o final, gostou, achou engraçado, deu uma risada aí na minha piada besta ou não. Ó, essa é a Cris assistindo 90% do episódio. E essa é a Cris quando o Paulo faz o conteúdo proibido.
Essa é a Cris colocando o vídeo do mudo. O bom é que ela tá no 90% sempre, né? É, 90%. Beleza. Porque 95% é. 95. Mas a piada não tá tão pesada, né? Oi? Não tá tão pesada. Não. Mas a Cris não gosta. Eu esperava o pior, eu fui bem pior do que eu esperava. Então vamos nessa? Vamos encerrar? Bora, mas encerro falando, galera, se você deu risada, assistiu até o final, gostou, cara, pense em uma pessoa que é seu brother, que é da sua família, que se ela vai gostar de um pouco do jeito do nosso cenário aqui, do jeito que a gente faz. Brinque, é um podcast um pouco diferente, porque até agora a gente não tem convidado, são sempre as mesmas pessoas com temas diferentes. Então, se puder compartilhar com uma pessoa, isso vai ser muito bom para nós, que vai engajar um pouco do nosso trabalho ainda que está no começo. E é isso. Certo. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um episódio. O episódio do tema de você gosta do que você faz. É uma reflexão bastante sobre trabalho, mas é sobre tudo na vida. É uma grande dose de reflexão e de convite para pensamentos mais profundos na vida de cada um, para que cada um possa refletir e entender a fase que está, o que aquela fase traz, qual é o propósito daquela fase. É uma fase que você está acomodado, está em construção, ou você já está numa fase legal que você está gostando bastante. Reflita. Pegue todo esse conteúdo que a gente colocou aqui e leve um pouco aí para sua vida, para se conhecer mais, né? Para poder se desenvolver um pouco mais, para ver onde pode estar tendo falha ou não, para ver onde que dá para melhorar. Afinal, a vida é sobre isso, sobre uma constante evolução, é ser melhor que ontem sempre. E meus agradecimentos, obrigado para você que está assistindo aqui até o final. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Envie para as pessoas, compartilhe, né? Se cada um compartilhar com uma pessoa já vai estar ajudando. Compartilhe, curte, comente, se inscreve no canal para quem não se inscreveu ainda. Muito obrigado para vocês são demais. Obrigado, meu Deus, por mais um episódio. E obrigado mais uma vez, meu parceiro Paulo. Valeu, meu rapaz, tamo junto, hein? A Hoje foi da hora, foi incrível, próxima tem que ter parabéns. pizza, hein? Vamos ver.